Então, nós precisamos ter em mente que o trifosfato de adenosina, o ATP, ela é a principal molécula de geração, aliás, de armazenamento e de transferência de energia nas células, mas não é a única, tá? Agora, a formação do ATP ocorre especialmente através de três vias metabólicas. Primeiro, nós temos a respiração celular aeróbica, o oxigênio que é extraído para o corpo dos pulmões e que vai até cada uma das células do corpo, para as mitocôndrias e realiza o processo de respiração celular. Temos também a fermentação e temos a fosforilação ao nível do substrato. O que seriam essas três coisas? Então, falemos, portanto, sobre essa formação do ATP. Primeiro, a respiração celular aeróbica. Então, essa respiração celular ocorre nas mitocôndrias das células, como eu já falei. É um processo que é, de todos eles, o mais eficiente para a produção do ATP. Agora, ele envolve três etapas principais. Três etapas. São elas, primeiro, a glicólise, temos o ciclo de Krebs, ou também chamado de ciclo do ácido cítrico, e temos a cadeia de transporte de elétrons. Então, na glicólise, que ocorre lá no citoplasma das células, citoplasma que é o ambiente intracelular, o plasma é o líquido, é um tipo de líquido, digamos assim, né, baseado 90% em água, e dentro das células, né, dentro da membrana plasmática, tem essa água repleta de sais minerais e de proteínas, e essa água é chamada de citoplasma. Então, dentro dessa água, basicamente, a glicólise converte uma molécula de glicose, que é um açúcar de 6 carbonos, em duas moléculas chamadas de piruvato, gerando então assim um pequeno rendimento de ATP e NADH, né? ATP e NADH, né? Então, ainda temos a fase do ciclo de Krebs, famoso ciclo de Krebs. Aquele piruvato falado anteriormente, que foi gerado através da glicólise, né, que foi a quebra da molécula de glicose, aquele piruvato vai entrar dentro das mitocôndrias. Então, lá nas mitocôndrias, ele vai ser transformado em acetil-CoA. O acetil-CoA, que participa do ciclo de Krebs. Nesse processo, então, mais NADH e também FADH2 vão ser formados. Então, na glicólise é quebrada a glicose e gerada ali duas moléculas de piruvato, e o rendimento em ATP já é gerado ali um pouco de ATP e também NADH. No ciclo de Krebs, o piruvato vai se transformar em acetil-CoA nas mitocôndrias e vai gerar mais NADH e FADH2. Então nós temos em seguida a cadeia de transportes. A cadeia de transportes, ela vai utilizar o NADH que foi gerado e FADH2, né,
que foram gerados anteriormente vão então ser utilizados para bombardear prótons através da membrana interna da mitocôndria. Então, a mitocôndria tem uma membrana externa e uma membrana interna. Então, prótons vão ser bombardeados através dessa membrana interna da mitocôndria, criando então um gradiente eletroquímico que, através da ATP sintase, vai resultar na síntese de grandes quantidades de ATP. Então, no total, nós vamos ter um resultado dessa síntese ou dessa respiração aeróbica de mais ou menos 36 a 38 moléculas de ATP. Então, em média, 36, 37, 38 moléculas de ATP vão ser geradas a cada quebra de molécula de glicose. Isso é o processo, portanto, de respiração celular aeróbica. Então, nós temos também a fermentação. A fermentação é o processo em que ocorre em condições anaeróbicas, ou seja, com déficit de oxigênio, quando não tem oxigênio. Então, a glicólise ainda ocorre e gera o piruvato da mesma forma. Então, o processo de glicólise é a fase normal ali, comum, tanto na respiração celular aeróbica quanto na fermentação. Porém, nessa situação da fermentação, havendo ausência de oxigênio, havendo déficit de oxigenação, o piruvato vai ser convertido no chamado lactato, ou na fermentação láctica. Isso daí, por sua vez, pode também ser convertido em etanol ou dióxido de carbono. Né? Se for convertido em lactato, nós chamamos de fermentação láctica. Se for convertido em dióxido de carbono ou em etanol, nós vamos chamar de fermentação alcoólica. Então, dependendo do organismo, nós vamos ter essas duas formações aí, vai depender do organismo. Esse processo, portanto, vai ser menos eficiente, gerando apenas 2 moléculas de ATP para cada molécula de glicose. Então, aquela glicose que foi quebrada no processo de glicólise e gerou 2 piruvatos, vai gerar 2 moléculas de ATP aqui no processo de fermentação. E 36 a 38, 37 lá no processo de respiração celular. Ainda existe aqui a fosforilação ao nível do substrato. Então esta é uma forma também de gerar ATP sem a necessidade de oxigênio, né? Ou a cadeia de transporte de elétrons. Então, nesse caso aqui, o ATP é produzido diretamente nas reações metabólicas. Tá? Produzido diretamente, como na glicólise e no ciclo de Krebs. Ou seja, em cada fase, tá? Em cada fase da respiração celular, acontece geração de ATP também. Então, se aquela respiração celular, aquele ciclo de respiração celular não for concluído naquela fase final que nós chamamos de cadeia de transporte de elétrons, se isso não for concluído,
ao longo do caminho já foi gerado algum ATP. Então, na glicólise é gerado ATP e no ciclo de Krebs também é gerado ATP. E nós temos aí, então, tipos de açúcares que vão ser utilizados para formar o ATP. Esses tipos de açúcares podem ser frutose, açúcar das frutas, né? Um monossacarídeo que pode ser convertido em glicose, ou entrar diretamente também na via glicolítica através da enzima fruttocinase, e vai depender do tecido. Temos a galactose, que é outro monossacarídeo também, que é convertido em glicose 6, glicose 6-fosfato, através do ciclo de Leloir, através ou antes da via glicolítica. Temos ainda o glicogênio. O glicogênio já é um polissacarídeo e que serve como reserva também de glicose nas células musculares hepáticas. Então, quando é necessário, ele vai ser quebrado em glicose 1-fosfato, vai ser quebrado em glicose 1-fosfato, é isso mesmo, e depois vai ser convertido em glicose 6-fosfato lá no processo da glicólise. Então, enfim, são vários açúcares que podem ser utilizados nesse processo de geração do ATP, tá? Não apenas a glicose. Além desses carboidratos mais complexos que nós temos, além desses açúcares, existem outros carboidratos mais complexos, tá? Como, por exemplo, a sacarose, que vai ser composta por glicose e frutose. Então, a sacarose possui os dois tipos de açúcares. A sacarose é, portanto, um carboidrato com dois açúcares, né? Temos também a lactose, o açúcar do leite, né? O famoso açúcar do leite, composta por glicose e galactose. Então, é um carboidrato também de dois açúcares. E podem ser quebrados em seus respectivos monossacarídeos e utilizados para gerar o ATP. É válido enfatizar, aproveitando o gancho da lactose, que a lactose no corpo humano, a princípio, no início da vida, ela consegue ser quebrada no corpo, né? E utilizada, né? Ela consegue ser utilizada em bebês, mas conforme o desenvolvimento da vida humana, essa lactose, não só no ser humano, mas qualquer um dos animais, tanto que animais de outras espécies não ingerem leite na vida adulta, só o ser humano, a lactose, ela deixa de ser possível de ser utilizada ao longo do tempo, porque nós começamos a perder a capacidade de ter a enzima que quebra essa lactose. A lactose, ela é grande demais, digamos assim, para ser utilizada, e todos têm algum nível de intolerância à lactose. Todo adulto tem algum nível de intolerância à lactose que pode ser sanado ou pode ser driblado com a ingestão de lactase, que é a enzima que vai fazer essa quebra da lactose para que ela possa ser utilizada. Então, a lactase, ela pode ser ingerida através de pílulas de lactase, e no leite zero lactose, o leite zero lactose, ele não é zero lactose, ele tem a lactose, porém é adicionado no processo de produção a enzima lactase, que vai realizar essa quebra da lactose e convertendo a lactose em glicose, né? E tanto que o leite
zero lactose acaba sendo mais doce até. Então, para resumir o que falamos aqui, essa produção de ATP é fundamental, essencial para as células, né? E pode ser obtida a partir de diferentes fontes de açúcar, sendo que a glicose é o mais comum, o tipo de açúcar mais comum e mais eficiente também. Tá? O corpo humano possui uma flexibilidade metabólica e permite que diversas formas de açúcares possam ser utilizados na produção de energia, né, e garantindo assim, claro, a sustentação das atividades celulares, mesmo em diferentes condições e em diferentes ambientes nutricionais, porque o ser humano ele pode alterar, né? Ele tem uma flexibilidade, uma liquidez alimentícia e pode ingerir diversos tipos de alimentos e dependendo do ambiente que ele é inserido, né?